tá? Fica muito apertadinho. Tá, a gente feliz por mais uma vez, mais um sábado e a casa tá ficando cheia. Eu falei pra vocês que vai dobrar a quantidade. Mas é um motivo de muita alegria pra mim, tá? Ter vocês aqui. Pro pessoal que não veio sábado passado, esse é um projeto, né, que o Senhor colocou no meu coração já tem mais de um ano aí. Mas aprove o Senhor começar agora, né? A mola propulsora e a Samara foi conhecer ela, a inspiração, e conhecendo ela, o Senhor falou, não, é esse que é o tempo, e a gente deu início. Então, assim, tá recebendo vocês aqui para esse projeto é uma honra, assim, uma alegria muito grande mesmo para a gente aprender junto, para a gente crescer junto. E o objetivo é esse, a gente estudar a palavra de Deus, que é a nossa base, que é aquilo que a gente precisa, e o nosso objetivo aqui é só esse. Não é, a gente ainda comentou disso, né, no sábado passado, não é falar sobre religião, não é falar sobre igrejas, não é falar sobre nada disso. É sobre a palavra do Senhor. Que é isso que a gente precisa, esse é o nosso alimento, esse é o caminho que a gente precisa seguir, é falar sobre Cristo, que é a nossa base, que é o tudo, que é o centro para nós. Então o nosso objetivo aqui é só esse. Então é isso. Então vamos orar para a gente dar início em mais um estudo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, te agradeço pela vida, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pela vida, Senhor, de cada um que aqui chegou. E te agradeço, Senhor, aonde esse vídeo, aonde essa aula vai chegar. Pai, o nosso objetivo, o nosso intuito, Senhor, é aprender de Ti, é crescer, Senhor, na graça, no conhecimento, Senhor. É o nosso objetivo, a intenção do nosso coração. Pai, a Tua palavra é a semente, o nosso coração, Senhor, é a terra. Senhor, que ela venha cair em terra boa, que ela venha frutificar, nos dê sabedoria, Senhor, para entender, para compreender, para interpretar. Senhor, e venha falar conosco. Venha falar conosco, Senhor, em cada reunião, em cada estudo, Senhor, que a Tua palavra esteja fixada, gravada em nosso coração. Nos ensina, Senhor, a entender, a compreender, Senhor, cada uma da Tua palavra, cada contexto, Senhor. Nos ensina, nos dê sabedoria, Senhor, para estudá-la, para meditar nela, Senhor, porque ela é a base para a nossa vida. Pai, eu te agradeço. Espírito Santo, tens liberdade em nosso meio. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Em nome do Filho amado de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Bom, a gente vai começar com as perguntas da aula do estudo 1. Então eu faço a pergunta e o Emerson responde. Peraí, deixa eu abrir aqui. Bom, relacionado ao primeiro estudo, a primeira pergunta é o seguinte: foram citadas Torá, Vulgata, Septuaginta e outras versões da Bíblia. O que foi exatamente cada uma delas? Pessoal, bom dia, Pai do Senhor. Estou muito feliz também de ver vocês aqui. Desde já eu quero deixar bem claro, vocês não estão diante de um rabino, mas diante de alguém que também, como vocês, tem sede de conhecimento. E o pouquinho que eu sei com o pouquinho que vocês sabem, a gente vai juntar tudo e vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Essa primeira pergunta, na primeira aula nós falamos a respeito da Bíblia. Por que nós podemos confiar na Bíblia? O que faz ela diferente dos demais livros? Tendo em vista que eles também falam que os livros que eles estudam são inspirados por Deus, né? E aí surgiu a pergunta da Torá. O que é a Torá? A Torá é os 5 primeiros livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa é a base de tudo. É como se fosse a coluna dorsal. Essa é a Torá, tá? A Septuaginta, né, que é a outra pergunta, Septuaginta. Deixa eu trazer um pouquinho da história para vocês. No 4º século a.C., quem reinou foi o reino da Grécia, Alexandre o Grande. Quando
Alexandre o Grande morre, o reino dele foi dividido. Alexandre conquistou todo mundo. Todo. É todo mesmo. Ele conquistou todo mundo, ele morreu e o seu reino foi dividido entre os 4 generais. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Desses 4, Ptolomeu foi para o Egito, ficou com a parte do Egito. E no Egito tem aquela grande biblioteca que é em Alexandria. Faltava apenas um livro na biblioteca de Alexandria. Você sabe que isso para os imperadores, os reis, eles queriam, né, a glória, como se nós temos toda a informação do mundo. Faltava o quê? A Torá, a Bíblia hebreu, né, a Torá. O que ele faz? Ele pega, ele reúne um grupo de eruditos judeus e envia para lá para que eles possam traduzir a Bíblia, né, do hebraico para o grego. Então essa é a questão que se chama Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque são 72 judeus, né? E segundo a lenda, foi escrito também em 72, foi traduzido também em 72 dias. Tá ok? Então ficou clara a questão da Septuaginta? Ela é a versão do hebraico para o grego, né? Septuaginta porque foi 72 eruditos, 72 rabinos e 72 dias, ok? Aí temos a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, ela foi traduzida por volta do 4º século, início do 5º século, por um padre chamado Jerônimo. A Vulgata Latina. O termo Vulgata, ele vem do latim e significa vulgar, uma língua vulgar, tá? Uma língua comum, porque naquela época se falava o latim clássico, o grego clássico, né? Então, eles colocam assim, a Vulgata Latina, a pedido do Papa Damásio I. Ele queria uma tradução do grego para o latim, porque o latim era a língua que ia imperar no Império Romano naquela época, tá bom? Então ficou clara a questão do latim, da Vulgata, da Septuaginta e da Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Beleza? Aí tem a pergunta número 2. Quando questionado sobre a veracidade dos fatos ou autenticidade da Bíblia, quais razões irrefutáveis podemos apresentar? Bom, aqui nós vamos usar a própria Bíblia para nos responder isso. Por gentileza, vocês abrem para mim Lucas 1. E para ganhar... Não, Lucas 1. Olha o que o evangelista Lucas, ele escreve a respeito dos documentos que ele começa a reunir, das entrevistas, de todo aquele documentário para ele, porque ele estava sendo patrocinado por Teófilo. Teófilo, segundo a história, era um grande governador. Ele queria saber a respeito de Jesus, daqueles acontecimentos que estavam pairando na época. Então ele pede para Lucas ir fazer, né, todo esse documentário para ele. Então vamos lá, olha o que diz Lucas no 1º capítulo. Todos acharam? Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram. Agora aqui está a questão, ó, testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então você percebe que ele começa a coletar dados de pessoas que foram testemunhas oculares e daqueles que estavam ali caminhando na palavra de Deus. Então ele não foi assim uma coisa, um mito, um jargão, não. Ele testemunhas oculares que participaram todos aqueles eventos, ok? Agora vamos segundo Timóteo 1:8.
2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 8, todos acharam? Diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. O que o apóstolo Paulo está orientando o jovem Timóteo aqui? Gente, ninguém morreria, seria preso, seria torturado por um mito. Ou uma coisa que, sabe, saiu aquele vento de qualquer doutrina, não. Eles entregaram as suas vidas por algo de uma experiência pessoal. Ninguém morreria por algo que era um mito, que não era verdadeiro, que era simplesmente uma nuvem de fumaça que se dissipar. Tinha que ser algo uma experiência muito forte, muito vívida na vida dos apóstolos. Então ele fala, não se envergonhe desse evangelho. Não se envergonhe de mim porque eu estou preso. Mas anuncie, porque é verdadeiro, é fiel, é digno. Então aqui nós temos 2 pontos interessantes, que é o de Lucas, que ele fala que ele coleta dados de pessoas que foram testemunhas oculares, ele de forma minuciosa, ele deixa isso bem claro, de forma minuciosa, com muito cuidado, eu coleto dados, ele começou a entrevistar as pessoas. E agora nós temos o apóstolo Paulo falando, não se envergonhe de mim, eu tenho uma experiência pessoal, vocês também têm uma experiência pessoal. E isso faz da Bíblia, de todos os fatos relatados na Bíblia, algo de alta veracidade, né? de fidelidade. Porque ninguém morreria por um mito. Alguém aqui estaria disposto a morrer por um mito? Não, não é mesmo? Está respondido, pessoal? A terceira. Quais versões da Bíblia confiáveis podemos adquirir para estudar? Ah, tá. Gente, a aula passada nós tratamos muito a respeito da Bíblia, né? Das traduções. E eu expliquei para vocês, passo a passo, a respeito da equivalência formal, a equivalência idiomática, coloquial, a equivalência dinâmica. O que tudo isso significava? Né? Eles levaram em conta a linguagem da época, eu até citei, né, alguns exemplos, algumas metáforas, né? Eles levaram em consideração isso, a linguagem comum da época, o sentimento, né? Quando o próprio autor ele coloca o seu sentimento naquilo que ele estava escrevendo, ele viveu aquilo, né? Então era algo muito forte. Agora nós não temos assim uma tradução. Eu citei a NVI, eu vi que vocês colocaram ali a King James, a Almeida Revista e Corrigida, Revista e Atualizada. Eu falei da NVI porque a NVI, o que ela fez? A NVI ela juntou tudo isso, ela colocou tudo isso num pacote e colocou para nós de forma bem dinâmica, bem clara. Não quer dizer que ela é melhor do que a Almeida. Nós precisamos tomar cuidado, não é na tradução, é no estudo que vem como adicional. Porque o estudo é de interpretação pessoal. Tem várias bíblias de estudo que nós não recomendamos. Por quê? Porque a pessoa segue uma outra linha. Qualquer um pode fazer um estudo numa Bíblia. Ele pega uma Bíblia, ele faz um estudo de particular interpretação e lança no mercado. O que nós temos que estar atento é o quê? No que a palavra de Deus diz. A palavra ela é fidedigna. Agora, o estudo que vem embaixo como um complemento, esse nós temos que avaliar. Tá ok? E como que nós vamos avaliar isso? Estudando a Bíblia. Espera aí. Eu estudo o texto, embaixo tem um comentário, mas espera aí, deixa eu ver esse comentário com o texto. Então Deus vai nos capacitar, o Espírito Santo vai nos iluminar para que nós possamos ter essa condição de análise do texto, desenvolver esse senso analítico a respeito do texto, para não confiarmos simplesmente no estudo que alguém está nos trazendo.
Tem Bíblia que nem a do Pablo mesmo, que traz uma história, né? Tem mapas, traz a história, a geografia do local, tudo. Isso é muito bom, mas nós temos que também estar atento ao que o texto está dizendo. Então não existe, eu posso trazer um sermão para vocês numa Bíblia católica e vocês nem perceberem que é uma Bíblia católica. Entendeu? Vocês nem vão perceber que é uma Bíblia católica. Eu posso trazer um sermão para vocês assim. Agora, o estudo que vem adicional a eles, aí é que eu tenho que tomar cuidado, tá bom? Beleza? Bem entendido essas questões? Bom, a Gabi perguntou a respeito do selar, né, Gabi? Do selar. O selar, a Sandrinha até já deu a dica lá, né? Que é realmente pausa e suspensão mesmo, tá bom? Beleza? Então era o inário deles, né? Pausa ou suspensão. Era isso que eu queria dizer. E o Pablo naquela dúvida dos 200 anjos, né? A Sandrinha também nos ajudou. A Sandrinha achou lá, é uma citação de um livro apócrifo de Enoque. O livro de Enoque, pessoal, nós consideramos ele como um pseudo-epígrafe. O que é pseudo-epígrafe? Pseudo quer dizer que é falso. E epígrafe é uma carta, certo? Por que nós entendemos assim? Alguém escreveu e assinou como se fosse Enoque. É como se eu tivesse escrito uma carta falando que essa carta era do apóstolo Paulo. Eu simplesmente escrevo e coloco embaixo, apóstolo Paulo. Ok? Então, Paulo, essa questão aí é uma citação do livro apócrifo de Enoque. A questão dos livros apócrifos, pessoal, vamos separar as coisas. Como nós estamos estudando a Bíblia, para não criar uma confusão na nossa mente, vamos primeiro estudar a Bíblia, nos alimentar da Bíblia. Aí depois nós parte para conhecimento, tá bom? Essa questão de conhecimento é importante, mas vamos primeiro nos ater à Bíblia, a palavra de Deus, senão a gente faz uma mistura tão grande e vai causar uma confusão e não vai ser bom para nós. Vocês concordam assim? Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, do que foi falado? Beleza? Vamos dar início. Ficou combinado, pessoal, que nós estudaríamos hoje a questão da criação. Pessoal, vamos entender uma coisa também. É muito importante isso. Estarmos atentos à linguagem coloquial. Imagina Moisés hoje, pleno século 21, ele relatando, ele descrevendo a criação do mundo. Ele usaria o mesmo termo? Não. Águas profundas, expansão, o abismo, as trevas. Ele usaria essa mesma expressão? Ou ele falaria, olha, no princípio o cosmos, e Deus, de forma magnífica, poderosa, ele separa os elementos gravitacionais entre os corpos, ele separa a questão do eletromagnetismo, prótons, elétrons, nêutrons. Ele organiza a termodinâmica, o espectro de radiação. Ele usaria um termo bem, né? Então nós precisamos entender isso. Nós vamos falar numa linguagem daquela época. Imagine Moisés hoje descrevendo o metrô de São Paulo, por exemplo. E ele vai relatar lá na época dele. Ele tem uma visão do metrô de São Paulo. E eis que o anjo me levou em espírito. E nós descemos às profundezas da terra. E as pessoas desesperadas de um lado para o outro na agonia, naquele estresse. Estresse não, que naquela época não usava a palavra estresse. E de repente, ao som estringente de ferros, surge uma serpente de ferro. E ela abre o seu ventre e começa a vomitar pessoas. E de repente, ela começa a engolir as pessoas. E ela se fecha o seu ventre e sai disparada. E eis que tudo isso eu vi e sou testemunho. Moisés, você simplesmente viu a estação do metrô, o embarque e o desembarque de pessoas. Só que está, pessoal, em épocas diferentes. Então nós temos que entender isso. É a linguagem da época.
Por exemplo, né, quando lá nós vamos chegar nessa parte de Gênesis 6:4 que diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Mas aí em Números, o próprio Moisés em Números 23:19, ele diz assim, que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Mas o que ele quis dizer com isso? Nós precisamos entender que a linguagem, numa linguagem humana, é a linguagem para que nós possamos compreender qual foi o sentimento que Deus teve. Se eu falasse para vocês, qual é o sentimento que vocês têm quando vocês se arrependem de alguma coisa? Vocês vão citar, eu sinto raiva, eu fico frustrada, eu fico decepcionada. Quer dizer, você tem uma noção do que é o arrependimento. É mais ou menos nesse termo que Moisés está falando, ok? Pois não, Sabrina? Não, é que uma vez eu perguntei, sabe, para um rapaz que veio pregar a nossa igreja, e ele comentou a respeito desse arrependimento. Disse que era um arrependimento a qual Deus não pedia perdão, porque quando a gente se arrepende, automaticamente a gente quer pedir perdão. E era um arrependimento que Deus nos colocava para pedir perdão, porque ele estava sempre superior. É exatamente isso. Bom, aí é a interpretação dele, né, Sabrina? Ele interpretou dessa forma. Eu estou trazendo, assim, a linguagem da época, tá? Vamos nos ater a isso. Bom, vamos lá então. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que a palavra céus, aí, ela está no plural. Vamos lá. Existe pelo menos, pessoal, 6 teorias a respeito da criação do mundo. A primeira é a do Big Bang, que é a mais famosa que está por aí. Né? O Big Bang, ele, segundo os cosmólogos, né, eles sustentam a ideia de que o universo ele não está estático, ele está em expansão. E nessa questão de ele estar em expansão, houve uma grande explosão e que gerou a criação do mundo. A questão é, pessoal, eu gosto muito de usar metáfora, tá, pessoal, para ficar melhor o entendimento nosso. A questão é, imagine o seguinte, eu tenho dentro de um fogão, eu tenho farinha de trigo, eu tenho fermento, eu tenho ovos, eu tenho manteiga, eu tenho açúcar, eu tenho morango, eu tenho chocolate, eu tenho cereja. Qual a possibilidade de eu ligar esse fogão, ele explodir com todo esse material lá dentro e surgir um bolo caprichadinho, aquele bolo coisa mais linda, de chocolate, com a cereja em cima e escrito Feliz Aniversário em inglês ainda? Qual a possibilidade disso acontecer? Porque o universo, como nós vamos estudar aqui, pessoal, ele é muito organizado. Não tem como. Não tem como essa questão desse Big Bang, essa explosão que gerou e esses átomos se organizaram de tal forma e foi gerando vida. Não tem como. É muito complexo. Tem que ter a assinatura de um criador. Não tem como. Beleza? Então essa é a teoria do Big Bang. Essa grande explosão cósmica que deu início a tudo. A segunda teoria fala do dia pictório. O que é pictório? Pictório é imagem. Segundo essa teoria, não é que Deus criou o mundo em 6 dias. É que Deus revelou para Moisés a forma que ele criou em 6 dias. Da mesma forma como Deus revelou para Moisés o tabernáculo, lembra que ele mostrou o tabernáculo para Moisés, faz desse jeito para mim. Da mesma forma, Moisés, ele recebeu essa revelação. Então, no primeiro dia, todo aquilo que ele descreve, que nós vamos ver, segundo dia, terceiro dia, até o 7º dia. Então, essa teoria do dia pictório significa isso, que não é que Deus criou o mundo em 6 dias. Ele revelou para Moisés em 6 dias. Beleza? Teoria do dia pictório. Aí nós temos também a teoria do dia hiato. O que é hiato? Hiato significa lacuna, brecha, fenda. Segundo essa teoria, o mundo já havia sido criado. Com a queda de Satanás, houve uma fenda. Tudo
precisava ser recriado. Então Deus não criou, Ele apenas recriou aquilo que já havia criado. Ok? Então, a teoria do dia hiato significa fenda, brecha, uma lacuna. Houve ali um espaço de tempo que ele se refere à queda de Satanás, né? E o mundo precisou ser recriado. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Nós temos também a teoria do dia intermitente. O que diz a teoria do dia intermitente? Que um dia, na verdade, esse dia ele não é de 24 horas. Entre um dia e outro dia, houve um espaço. Deus até poderia ter criado tudo o que ele criou, conforme está relatado. Só que do primeiro dia ao segundo dia, há um espaço de tempo indeterminado, que nós não sabemos quando. Isso segundo essa teoria. Teoria do dia intermitente. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Aí nós temos a teoria do dia era. Então nós temos 7 dias, então na verdade nós temos 7 eras. O dia não quer dizer que seria um dia de 24 horas, seria um dia de era. É um dia... Vocês têm dia aí. Era uma era. Aí o segundo dia, outra era, que nós não sabemos quantos 1000 anos tem isso. Terceiro dia, a mesma coisa. Beleza? Então o dia, teoria do dia era, se refere a isso. Dias como eras, dispensações. Tá bom? Outra teoria é do dia literal, e é nessa que nós cremos. Tá bom? Eu vou passar para vocês algumas referências. Gostaria que vocês anotassem. Tá? A teoria do dia literal. Foi em 6 dias, e é 6 dias conforme está relatado na Bíblia. Êxodo 20, 11. Vocês só vão anotar em casa, vocês vão estudar. Êxodo 20, 11. Salmos 33, do verso 6 ao 9. Salmo 102, verso 25. Isaías 45, 12. Jeremias... Tô no Isaías ainda. Ah, tá, não, então, perdão, eu vou devagar aqui. Isaías 45, 12. Êxodo 20, 11. Salmos 33, o 6 e o 9. Versos 6 e 9. 33. Versos 6 e 9. Salmo 102, 25. Isaías 45, 12. Jeremias 10, 12. João 1, 3. Atos 14, 15. Atos 17, 24. Romanos 4, 17. Colossenses 1, do verso 15 ao 17. Hebreus 3, verso 4. Hebreus 11, verso 3. E Apocalipse 4, verso 11. Por que é importante isso, pessoal? Como nós estamos nos preparando, né? Nos preparando, estudando para ter condições de refutar qualquer doutrina contrária à Bíblia, nós precisamos ter base para nós falarmos a respeito disso, né? Não é simplesmente, não, a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias. Não, mas cadê as referências disso?
Como é que você me prova isso? Então nós temos essas referências. Tá bom, pessoal? Até aqui tudo bem? Entenderam? Né? Essas teorias que... Eu não entendi a quarta. A quarta do dia literal? Não, dia intermitente. O dia intermitente. O dia intermitente... dia intermitente... É a terceira, né? O dia intermitente. O quarto? O terceiro é dia. Contando o Big Bang. Ah, tá. O quarto, dia intermitente. O dia intermitente significa assim. Por exemplo, o primeiro dia eu criei essa Bíblia. Para mim criar esta folha de papel, houve um espaço, eu criei no segundo dia. Só que daqui até aqui houve um espaço de tempo. Um dia intermitente. Esse dia, ele não é 24 horas. Houve um espaço de tempo até chegar o segundo dia. Beleza? Entendeu agora? Nesse caso seria assim, vamos colocar, teoricamente, ficaria assim, no primeiro dia ele teria como se fosse para nós um espaço de 100 anos. Sim, intermitente, não tem assim, como se fosse 1000 anos, 100 anos, ou 10 dias, ou 3 dias. Tem uma lacuna. Entendeu? Beleza, Sabrina? Pessoal, alguma dúvida por enquanto aí? Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. É muito importante, pessoal, mas aqui deixa eu trazer. Tá. Vocês perceberam que a palavra céus está no plural? Por quê? Oi? Mais de um céus, exatamente. Né? Mais de um céus. A Bíblia fala de três céus, né? Vamos entender isso aí? O primeiro céu, vamos abrir nossas Bíblias em Daniel 4:12. 4:12 e Mateus 6:26. Hoje a ciência até classifica isso, né? As camadas da atmosfera, né? Estoposfera, estroposfera, mesosfera. Daniel 4:12. Daniel 4:12 diz assim: a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Aqui está dizendo daquela visão que Nabucodonosor teve daquela árvore. Né? Então nós entendemos que o primeiro céu qual é? É esse que vive os pássaros, que nós conseguimos, assim, com o nosso olho, né, contemplar esse céu aqui, tá bom? Mateus 6:26, quem achou? Seis e 6. Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus explicando, né? Então aqui nós entendemos que há um primeiro céu, onde é esse que nós contemplamos, que as aves, tudo habitam. O segundo céu, Salmo 19, verso 1. Salmos 19, verso 1. Ó, já está no plural aqui também. Ó. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia
a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as vozes. Este céu, o que nós entendemos? É os céus, né, que faz parte dos astros. Todos os astros, né? Tá bom? O espaço sideral, vamos dizer assim. O terceiro céu. 2 Coríntios 12. É a visão celestial, né, que o apóstolo Paulo... 2 Coríntios 12. Terceiro céu. Verso 1. Vamos... Esse é o que nós entendemos que o apóstolo Paulo viu, né, que é a morada de Deus, né? Todos acharam? 2 Coríntios 12. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então compreendemos aqui que o terceiro céu é esse paraíso da qual o apóstolo Paulo descreve, que é a morada de Deus. Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Primeiro céu é esse que nós contemplamos, onde vivem os pássaros. Segundo céu, onde estão os astros, né? O espaço todo, né? As galáxias, o espaço sideral, os planetas. E o terceiro céu, da qual a Bíblia nos fala que é a morada de Deus, é o paraíso. Tá bom? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. O que é forma? O Moisés aqui não descreve para nós se é forma geométrica, se era triangular, se era retangular, se era redonda. Ele só diz que era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É como se ele contemplasse o seguinte: ele subisse assim em algo bem alto e olhasse para baixo, você não via nada. Era só um abismo e tudo escuro, trevas, tá? E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, das águas. Essa questão Espírito, eu quero tratar ela no verso 26, que nós vamos fazer um estudo mais aprofundado aqui. E aí disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã, o dia primeiro. A Bíblia sempre refere a um dia como tarde e manhã, porque é assim que os judeus entendem. O dia para o judeu não é que nem nós, começa às 6 da manhã e vai até às 6 da tarde. Para o judeu é diferente, é às 6 da tarde até, tá? Então, por isso fala tardes e manhã. Nós vamos ver isso nas profecias de Daniel, né? As tardes e manhã. E Então, disse... tarde quer dizer noite, não fala? Não. Fala tarde é tarde mesmo. Tarde e manhã. É que eles contam assim, ó. Por exemplo, o sábado, né? Encerra... A sexta-feira encerra às 18 horas. Das 18 horas até o outro dia, às 18 horas, tardes e manhã, é o que eles consideram como um dia. Isso para os judeus, tá bom? E foi tarde de manhã, o primeiro dia, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então nós entendemos que Deus, ele cria, quando fala essas águas, essa separação de águas, né? Embaixo, em cima, porque todos nós sabemos, né, que em cima também há água. Então ele faz essa separação.
E assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e manhã o segundo dia, mais uma referência de tarde e manhã, né? E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do terceiro dia. E disse Deus, haja luminares, e a expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Vamos dar uma paradinha aqui. Vocês percebem, pessoal, como está tudo muito bem organizado? Agora a questão aqui é a seguinte, por que Deus diz, haja luz no primeiro dia? Só que ele cria o sol e a lua no 4º dia. Lembra da linguagem coloquial da época? Moisés, ele viu algo e ele descreve para nós. Só que luz aqui, o problema é que nós temos a tendência de imaginar ou de pensar que luz, a única fonte de luz que nós temos é o sol e a lua. E na verdade não. Hoje já se reconhece que nós temos espectros de radiação, infravermelho, ultravioleta, tudo isso é luz. Olha como a ciência, ela não vem trazer algo que a Bíblia não diz. Ela vem simplesmente comprovar aquilo que a Bíblia já diz. A Bíblia já fala disso. Hoje nós temos um entendimento mais amplo, porque a ciência traz essa luz para nós, né? Hoje, Moisés, o que é isso? Espectro de radiação, o que é isso? Para Moisés, imagina Deus mostrando isso para Moisés. Ele coloca como haja luz. Só que hoje nós entendemos, porque a ciência ela vem confirmar aquilo que a Bíblia já estava dizendo há 2000 e tantos anos atrás. Quase 3 mil anos e meio aí, né? Ela já vem afirmando. Beleza, pessoal? No entendimento que esse criar que Gênesis fala, no hebraico fala bara, e diz que esse bara é usado somente nessa situação. Tá. Bem isso aí, a palavra bara, ela quer dizer fazer do nada. Fazer do nada. E simplesmente ele falou, vou criar a terra, mas o que tem de material para mim criar essa terra? Nada. Então ele cria do nada. Ok? Que é a única situação que cria nada. Posterior a isso, todas as criações partiu de algo. Moisés, pessoal, nós vamos chegar aqui que eu quero trazer mais informação quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem. E ele fala que, Moisés ele cita para nós que o homem foi feito do barro. É lógico que Moisés não tinha entendimento de que esse barro, na verdade, é a menor partícula que nós temos, que é, na verdade, o quê? O átomo. Sim ou não? Só que Moisés, peraí, deixa eu ver. Elétrons, prótons, nêutrons, o que isso dá? Não sou boa de física, não. 3 quarks, o que é isso? Peraí, 3 quarks vai formar um núcleo. Moisés não tinha esse entendimento que a ciência nos ajudou a entender, confirmando a palavra de Deus, ok? A ciência fala que a Terra tem milhões de anos. E a palavra de Deus fala que ela era sem forma e vazia. Então ela já existia quando Deus não criou a Terra para fazer.
Josi, vamos entender uma coisa. Se você estudar a teoria do Big Bang, diz que é 15 bilhões de anos. A Bíblia ela não nos dá essa informação. Nós estamos estudando a Bíblia. Se a Bíblia fala para nós que Deus criou, e a palavra criar é do bara, no hebraico, que quer dizer formou do nada, agora não cabe a nós. Bom, quantos bilhões de anos tem isso? A ciência é uma coisa. Não, isso eu entendo. Fala assim, Deus já existia até Não, a Bíblia está dizendo que ele criou. ela era sem forma e vazia. Sem forma e ele vazia. fez a repartição de... Ela quem era sem forma e vazia? Ó, a sua resposta, José, está no nosso. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A resposta sua está no verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele cria algo que ainda está sem forma e ele começa agora a organizar. Ó, separe água, separe céus, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Ele começa a organizar todos esses elementos da qual nós estamos vendo aqui. As estrelas. Olha, mas assim, que nem que fala, no princípio criou Deus o céu e a terra. Vamos dizer, onde Deus começa a criar, que é no 3, esse no princípio criou Deus é uma informação ou uma sequência? Tipo assim, no princípio criou Deus, quanto tempo ela ficou sem forma e vazia? Claro que é irrelevante isso, mas eu quero dizer assim, aí entra na questão de bilhões, não existe essa referência aqui. Ele criou, era sem forma vazia, no mesmo dia eu já comecei a criar. Esse dado não tem, entendeu? Sim, claro. Pode ser que bilhões de anos ela ficou sem forma e vazia. Tá? Vamos imaginar o artesão, ele pega o barro e tá ali mexendo, né? Artesão que fala mesmo é artesão, né? Ele tá ali mexendo o barro e ele pega o barro, ele começa a dar forma a esse barro. E vira um jarro, vira uma escultura, enfim, entendeu? Mas até então ele era sem forma. Pode ter. O artesão já existia. Sem forma e vazia. Aí, ó, o Cleber vai estar charado aqui. O artesão já existia. Ele pega lá uma pelota de barro, coloca lá e começa a mexer. Aqui não tem forma nenhuma. Pois não. Quando ocorreu a briga lá no céu com Satanás, essas coisas que eles foram mandados da terra, foi antes ou depois? Ó, nós vamos entrar no verso 3, no capítulo 3, aliás, tá? Nós estamos seguindo assim para a gente não confundir, não criar confusão. No terceiro capítulo, nós vamos entrar nessa questão aí, tá? Beleza? Porque depois a gente vai entrar, mas existe, né, um entendimento que estudo também, que é do 2 para o 3 houve um espaço grande de tempo. Do 2 para o 3, para quando começou a criação. Quando a terra era sem forma vazia, havia trevas. Mas é entendimento também, né? A teoria do hiato, tá bom? Pessoal, eu parei no 17, né? Então, vocês percebem como tudo é organizado de forma muito minuciosa. Deus diz, olha, o sol e a lua vai servir para quê? Para iluminar, o maior vai governar o dia, o menor vai governar a noite. Ninguém sai de dia e puxa a lua. Cadê o sol? Não. Deus determinou isso, ó, você vai governar o dia e você vai governar a noite. Para que vai servir isso? Para nós termos um referencial de ano, de dia, de estações do ano, né? Cada lua muda. Hoje até a gravidez é regida pela lua, né? Não é assim que funciona? Não tem como, poxa vida, mas já está na época da primavera e é verão. O que aconteceu? Não existe, é muito bem sincronizado. É assim, de uma forma muito harmoniosa. A sincronia disso tudo. E tudo isso, pessoal, é a assinatura do nosso Deus. Falando disso, até um filme que assistiu, é tão mais bonito e tão mais organizado dessa forma, porque muitos querem contrariar a existência de Deus, e aí coloca informações assim, explodiu, pá. Não sabe nem explicar exatamente o que é. E na organização de Deus é tão perfeitinho, é mais fácil. Tipo, uma pessoa que não conhece nada e não acredita em nada. Se você me falar uma
ela explodiu e a partir daí as coisas aconteceram. E você lendo o texto da criação, você acha muito mais lógico o texto da criação do que a explosão. Pá! Não é verdade? E a assinatura do nosso Criador, gente. O 3 em 1, é fantástico isso. O Pai, o Filho, nós vamos entrar nessa parte agora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 em 1. O estado da água, líquido, gasoso e sólido. O átomo, núcleo, próton e neutro. O tempo, passado, presente e futuro. A música, harmonia, melodia e ritmo. Tem alguma música sem ritmo? Tem alguma música sem melodia? A assinatura do Criador em tudo a gente vê isso, pessoal. E até o ser humano também, Corpo, alma e espírito, tudo. A assinatura do Criador está em tudo. Não tem como isso ser uma explosão. Explodiu e está dessa forma. Tudo organizadinho, tudo, sabe, trabalhando em perfeita, como se fosse uma engrenagem, assim, trabalhando em perfeitas condições, em perfeita harmonia. Isso nunca quebra, isso nunca... Né? A termodinâmica, o eletromagnetismo da Terra, ou essa questão gravitacional entre dois corpos, é tudo muito bem, sabe? Tem que ter a assinatura de um Criador, gente. E a Bíblia nos revela quem é Ele. Beleza? E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde de manhã do 5º dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Beleza, pessoal, até aqui? Então, Deus viu que tudo que Ele criara, Ele criou e ordenou: multiplique-se, encha os céus, encha a terra, encha os mares. Tudo foi criado por Deus, e Deus, Ele assina embaixo, ó, é bom, é bom. O verso 26, pessoal, agora aqui nós vamos entrar numa questão mais aprofundada. E disse Deus: façamos. Ele estava dizendo para quem? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que vem a ser essa imagem e semelhança, pessoal? O que vem a ser isso? Deus é um menino, nem eu, assim, cabelinho já branco, barbinha branca, olhos verdes, 1,75 m. É isso que é imagem e semelhança? Perceba que somente na criação do homem é que Deus usa essa palavra: vamos fazer ele conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O que vem a ser imagem e semelhança? Imagem e semelhança significa que nós seríamos imortais e que nós possuiríamos os atributos de Deus. O que são atributos? São características de Deus. Nós seríamos ser que teríamos sentimentos, emoções e inteligência. Isso não envolve o corpo, então. Nós vamos chegar lá, tá? Então, imagem e semelhança, seríamos imortais. Semelhança, que nós íamos refletir os atributos de Deus, essas características, sentimento, emoções, inteligência. O único ser que Deus deu isso foi para o ser humano. Você nunca vai ver um macaquinho resolvendo cálculos matemáticos.
Nunca vai ver. Mas o ser humano você vai ver. Porque ele foi criado, né? E foi dado a ele esses atributos de inteligência, de capacidade, né? de raciocínio. Tá? Vocês nunca vão ver uma baleia criar um prédio. Uma girafa descobrir cura para algum remédio, para alguma doença. Nunca vão ver. Mas o ser humano sim. Então essa questão de imagem e semelhança se refere a isso. Ok? E agora façamos. Já no primeiro versículo aqui, já diz que Deus criou a terra sem forma e vazia e o seu Espírito. Então nós já temos duas. Quem que é a terceira? Oi? Jesus? Vocês provam isso? Mas a Bíblia prova, né, pessoal? Vamos lá então. Vamos lá então, nós vamos entrar num estudo mais aprofundado aqui. A palavra princípio, pessoal, no hebraico, ela quer dizer Bereshit. Bereshit vem da mesma raiz da palavra Rosh, que quer dizer primeiro, primogênito, e a mesma palavra no grego chamada arché. Então, arché, Bereshit, esse reshi, que quer dizer Rosh, que quer dizer cabeça, o primeiro e o primogênito. Se refere a quem? A Jesus, exatamente. Vamos ver. Abra as nossas Bíblias. Em João, Evangelho, segundo escreveu João, no primeiro capítulo, verso 1. Eu quero trazer algumas questões a respeito desse Espírito de Deus. João 1, verso 1. João 1, verso 1 diz assim: no princípio, Bereshit, era o verbo. O que é o verbo? A palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos para mais um verso para nós entender quem é esse verbo, né? Essa palavra, esse logos, que é vida. Logos, o verbo, palavra, vida. Vamos mais um texto que é em Colossenses. Anote essas referências, pessoal. João 1, Evangelho de João, primeiro capítulo, primeiro verso. E agora nós vamos para Colossenses. Do 15 ao 20. Do verso 15 ao 20. Todos acharam? Diz assim. Beleza, Samara? O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. Vamos dar ênfase aqui no versículo 15, que eu já vi muita confusão a questão disso aqui, dizendo que Jesus ele foi criado. Olha só, o verso 15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação não quer dizer que Deus criou ele primeiro, mas ele era o primeiro, ele estava ali. Tanto é que o verso 16 já vai dar a resposta, porque nele quem? Jesus, foram criados todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E aí o 17 diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Então, esse façamos. Então, quando fala lá no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a mesma coisa que fala em Jesus criou Deus os céus e É a a terra. Trindade. Aqui nós temos a primeira referência da Trindade: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Porque a palavra Trindade você não encontra na Bíblia. A palavra Trindade. Nós entendemos que é Trindade porque a referência bíblica ela está nos levando para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Nós vimos aqui no primeiro verso que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o seu Espírito, né, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui nós já temos a informação de Deus e do Espírito Santo. Aí no verso 26 ele diz: façamos. E agora nós entendemos qual é o terceiro, né? O Pai, o Filho, né? E o Espírito Santo. Então façamos. Ele estava falando com alguém: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É a primeira referência que nós temos bíblica a respeito da Trindade. Beleza, pessoal? Agora nós vamos aprofundar mais essa questão. Vamos abrir a nossa Bíblia para entender isso, falar sobre princípio e fim. No grego, protos significa o principal. E aqui, pessoal, ele está se referindo a espaço e tempo. Espaço e tempo, tá? Lugar, ordem e tempo. O protos, o principal, e escatos, fim de, o último, finalmente, no fim de tudo. Apocalipse 1,17. Vamos abrir a nossa Bíblia, Apocalipse 1,17. O Apocalipse foi uma revelação dada por Jesus para João. João estava preso na ilha de Patmos, ele foi exilado na ilha de Patmos e ele recebe essa revelação de Jesus. E olha o que Jesus diz para ele. Apocalipse 1,17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ok? Mais uma referência, Apocalipse 2,8. Apocalipse 2,8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O primeiro e o último. Apocalipse 21:6. Apocalipse 21:6. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Está dizendo a mesma coisa, olha, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Vamos agora a algumas referências onde diz que Jesus, ele estava desde o princípio com Deus. Já que nós estamos em Apocalipse, 1 João 1:1, Epístola de João, né? Não é o Evangelho, é Epístola, pertinho de Apocalipse, tá? João 1:1, Epístola do Apóstolo São João, no capítulo 1. Pertinho de Apocalipse. João 1 diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada em nós, e vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ok, pessoal? 1 João 2, verso 14. 2, verso 14. Diz assim, Epístola de João, 2, verso 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então ele diz aqui, eu estou escrevendo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Aí nós temos mais uma referência que é João 17:5. Agora é Evangelho, tá? Evangelho de João. Evangelho de João 17, verso 5. É, 17, verso 5. Na oração de Jesus pelos seus discípulos, ele diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Beleza, pessoal? Aí nós temos mais referências, essas vocês vão só anotar. Isaías 44:6. Isaías 44:6. Isaías 41, verso 2. Não, verso 4, perdão. E Isaías 48, verso 12 e 13, que vai dar mais referência da qual nós temos Jesus junto com o Pai, tá bom? Pessoal, ficou entendida essa questão dessa Trindade? Jesus, no início de toda a criação, Ele, o Pai e o Espírito Santo, três pessoas distintas, diferentes, mas que são um. Como explicar isso? Não temos. A nossa capacidade humana, a nossa lógica não consegue compreender isso. Como explicar que nem em João 1, O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como explicar alguém que estava com alguém, mas é o próprio? Tem como explicar isso? Né, Sabrina? Foge da nossa compreensão. Nós não conseguimos explicar um Deus que é o Filho, o Pai que é Deus, mas não é o Filho. O Filho que é Deus, mas não é o Pai. O Espírito Santo que é Deus, mas não é o Pai e nem o Filho. Só que os três são um só. Como explicar isso? Foge da nossa compreensão. Nós não temos condições de explicar isso. A melhor forma que nós temos para compreender isso somos nós mesmos. Corpo, alma e espírito.
3 em 1. Tem como tirar o corpo e deixar só a alma e o espírito? Tem como tirar a alma e deixar só o espírito e o corpo? Como explicar isso? Não temos. Mas nós conseguimos, assim, ter uma leve compreensão de como seria essa trindade por nós mesmos. O nosso corpo serve para algo, a nossa alma, o nosso espírito, que estão ligados um com o outro. Enfim, nós vamos tratar desse assunto agora. E assim, vamos dizer, com atividades diferentes, e nós temos a nossa luta diária conosco mesmo, né? Então, é uma loucura a gente dizer que a gente conversa com a gente mesmo, o próprio salmista falava, porque já bate a minha alma, né? É uma hora que o raciocínio fala com a própria alma, e a nossa carne, né, começa lá o movimento, a nossa carne tende para aquele movimento, mas o espírito já chama para cá, não vai para lá. Exatamente. Então, quer dizer, são 3 pessoas ali no mesmo veículo, mas, né, cada um, não é o caso de Deus, né, que ele não tem discussão um com o outro, né, essa briga. Mas assim, é mais ou menos isso, mais ou menos, conversando com a gente mesmo. É a leve compreensão que nós temos, que a referência somos nós mesmos, do que seria Deus. Mas na sua totalidade, no absoluto, é isso, nós não sabemos E a explicar. Sandra falou 3 em 1, parece que um está dirigindo, o outro está acelerando, o outro está trocando marcha e a gente fica... E o carro está andando, né? E o carro está andando. No Evangelho de João também vemos. Pois não. Quando Nicodemos questiona lá a Jesus, né, que ele fala que como ele era mais novo que Abraão, disse que era antes de Abraão, né? Ele já era uma dúvida do ser humano já Então, esses textos que nós, né, essas referências, vai servir para isso. Ah, mas como é que alguém fala que é antes de Abraão se ele está aqui comigo? Ele fala, né, que você não tem nem 50 anos e existe Abraão, né? Aí ele fala, mas antes que Abraão existisse, eu sou, né? É a mesma coisa do espírito, né? Mas o espírito. Nicodemos, nós não vemos eles, nós apenas sentimos. Você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai, mas nós sentimos o espírito. É assim todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. São coisas, pessoal, tá vendo? E Nicodemos era mestre da lei, não conseguia entender isso. Mas peraí, como você é antes de Abraão, vai estar aqui? Como pode nascer de novo? Como pode nascer de novo? Era mestre, era um erudito, pessoal. Um cara que conhecia, ele tinha que saber disso e disso. Né? Mas é assim que funcionam as coisas. E a Bíblia, ela vai dizer, né, que a criação, ela revela o seu Criador. Então, quando a gente olha para a criação, a gente consegue ter esse vislumbre de Deus, né? O ser humano é a criação de Deus. Então, quando você olha para o ser humano, você olha para a criação, você consegue não entender na sua totalidade, porque isso foge, né, da nossa compreensão. Mas você consegue ter esse vislumbre. Não é por acaso que existe, né, esse passo a passo na criação. Então, quando você olha para ela, você consegue ter essa interpretação do seu Criador, né? E a própria Bíblia vai dizer isso, que a criação, ela revela o seu Criador. Já explicou, façamos o homem à sua imagem, né? Beleza. Pessoal, ficou bem entendida essa questão do façamos? Essa trindade? Agora vamos falar do Espírito, porque Deus ele disse que ele ia fazer um homem, né, um ser com a sua imagem e a sua semelhança. E no decorrer aqui a partir do verso 2, ele dá mais informação, né? Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Vamos ter início aqui, né? O verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-vos e a dominai sobre os peixes, todo o mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move na terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há frutos, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra,
e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde, manhã do sexto dia. Vamos dar uma pausa aqui, pessoal. Perceba que Deus, ele falou, ó, vamos criar um homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E diz que Deus assim o fez, macho e fêmea, homem e mulher. Pessoal, se nós acharmos aí uma ossada de 5.000 anos atrás, Deus foi tão específico nessa questão, não tem como, né, usar lá o carbono 14, tirar DNA para saber. Não tem como dizer assim, ó, era um homossexual. Não tem. A ciência vai falar, ó, era um homem ou era uma mulher. Não existe ordem cromossômica para homossexual. Ou é XX homem ou é XY. Hoje a ciência comprova isso. Homossexualismo é comportamento. Comportamento. Não há cromossomo para isso. Se achar o cadáver lá de 5.000 anos, a ciência vai dizer, é um homem, era uma mulher. Beleza? Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E aí entra outra questão aqui também, que Deus deu toda a autoridade nessa terra para governo do homem. E a partir do capítulo 3, nós vamos entender que essa autoridade foi tirada por Satanás. Quando ele diz que o mundo jaz no maligno, né? Ele domina sobre esse mundo. Esse mundo, Deus deu para o homem dominar. Domine sobre as aves, domine sobre os peixes, domine sobre os animais, sobre as bestas feras. Domine, é vocês que vão dominar. Deus ortogou isso ao homem. Quando eu falo homem e a mulher, tá? Beleza, pessoal? Assim os céus e a terra, em todo o capítulo 2, e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado o sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aqui também está uma linguagem, pessoal. Deus precisava descansar? Ele cansou, falou, puxa vida, que dia, hein? 6 dias, não, né, pai? Nós sim. Nós sim, quando chega no dia de folga, você só quer dormir, mas Deus não. É uma figura de linguagem, pessoal, uma expressão que Deus ele estava colocando tudo isso, organizando de forma, eu desejo, o ser humano, ele precisa de um descanso. Era o jeito que Moisés via as coisas. Mais pra frente a gente vai estudar a respeito dessa questão desse sábado. Até essa questão do descansar, ele entra no desfrute, né? Foi o momento que teve de desfrute de toda a criação de Deus com o homem, né? Então foi essa a colocação, assim, né? Que Moisés coloca, exatamente. Tem uma religião que guarda o sábado, né? Eles têm um entendimento diferente, né? Nós vamos falar isso mais para frente. Então, essa linguagem de expressão, né? E ele descansou, o Jonas complementou muito bem, né? Deus não estava cansado, agora precisa de um descanso, deixa eu... Não foi isso, né? Vamos lá. Essas são as origens dos céus, da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor fez os céus e a terra. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Aí ele começa a descrever a criação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Vamos dar uma pausa aqui.
Aqui ele já começa a descrever como que Deus criou esse homem. Ele diz que esse homem foi feito do pó da terra. Moisés não entendia que esse pó que se refere seria a menor partícula que nós entendemos hoje que são os átomos, né? Ele diz que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Pessoal, toda vez que nós vamos pesquisar a respeito de alma e espírito, lá no primeiro verso diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito ali, em hebraico, é Ruach. Nós vamos encontrar Ruach, nós vamos encontrar Nefes, Nessamá, Psique, Pneuma, Soma. Tudo isso, se você pegar todas essas expressões, elas tudo conduz para uma raiz que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele sopra esse Espírito no ser humano, naquele ser que ele estava criando, e dá vida. Aquele ser agora passa a ser uma alma vivente. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é muito comum a gente ouvir correntes que defendem a dicotomia, corpo e alma. E correntes que vai defender a tricotomia, que é corpo, alma e espírito. Se você estudar profundo, você vai ver que corpo e alma, ó, alma e espírito é praticamente a mesma coisa. Vamos usar uma metáfora, o ovo. O ovo nós temos o corpo, qual que é o corpo do ovo? A casca. E dentro desse ovo nós temos a clara e a gema. Se eu subtrair de alguma forma a gema, ficar só a casca e a clara, é um ovo? Ainda é o ovo, né? Não. É um ovo, mas está faltando alguma coisa. Você pede para a Gabriela, frita um ovo para mim, ela tira a gema. Falou, não, você só fritou a clara. O ovo, então, ele é a casca, a clara e a gema. A clara e a gema. Quando esse ovo ele é colocado para a galinha chocar, ele tem o quê? Uma vida. Não tem uma vida ali? Nasce uma vida. Se eu tirar a gema, nasce a vida? Eu vou extrair a gema, tampar esse ovo e colocar ela para a galinha chocar. A clara e a gema, pessoal, nós podemos entender como alma e o espírito. A nossa alma, ela é responsável pelos nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades. Quando nós vamos num velório, velar um amigo, o que tem ali? Tem um corpo sem vida. Mas nós aqui, do jeito que nós estamos, eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto fome, eu sinto alegria, eu sinto tristeza. São minhas emoções, isso faz parte da minha alma. E o espírito, aonde entra o espírito? O espírito, ele está junto, são entidades distintas, porém elas estão juntas. É como se o Espírito de Deus ele comunicasse com o nosso espírito, nossa alma, que estão ligados, né? E há essa comunicação. Deus comunica através desse espírito. Entidades diferentes, mas estão unidas. Beleza? Quando você estuda tudo isso que eu te falei, que é o Ruach, o Nefesh, o Nessamá, o Psique, o Pneuma, todos eles conduzem para esse ser vivente. E aí nós temos algumas referências. Por exemplo, Isaías 11, vamos abrir Isaías 11. André, você que está fazendo psicologia, me ajuda nessa questão, tá? Pode ir. Isaías 11 diz assim: esse Espírito de Deus, pessoal, é o que nos capacita. É o que nos capacita a viver um relacionamento com Ele. Esse é o diferencial. A alma é onde nós sentimos nossas emoções, nossos sentimentos,
as nossas vontades. Mas o Espírito de Deus, ele comunica com o nosso espírito. Olha só, Isaías 11, verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E o Espírito da sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tá? Agora, Isaías 61. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Então aqui nós temos mais uma referência do Espírito do Senhor comunicando com o nosso espírito. Ezequiel, agora vamos para o livro do profeta Ezequiel. Está para frente de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Ezequiel 11. Ezequiel 11, 19 e 20. Mais uma referência a respeito do Espírito de Deus comunicando com o nosso espírito. Olha só. Ezequiel 11, verso 19 e 20. E lhes darei o mesmo coração e um espírito novo, porém, dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Pessoal, toda vez que a Bíblia fala em coração, ela não está falando de órgão responsável por bombear sangue para o nosso corpo. Coração se refere, é uma referência ao nosso intelecto, à nossa vontade, aos nossos sentimentos, tá bom? Exatamente. Então você já ficou claro que ele não quer... no caso seria a nossa alma. Exatamente. Tá? Mais uma referência. Mesmo Ezequiel, profeta Ezequiel 18:31. Anotem tudo isso, viu, pessoal? Estou vendo que vocês estão anotando, isso é muito bom. 18:31. Diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredisse, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Esse criai não é o mesmo criar como Deus criou lá do Bara. É como ele está dizendo, ó, você precisa desenvolver o entendimento de que o que vocês estão fazendo vai levá-los à morte. Então o Espírito de Deus está comunicando com o nosso espírito, ó, isso que você está fazendo é errado. Desenvolva o entendimento. Crie um entendimento que as coisas que vocês estão fazendo estão erradas. Ok? Ezequiel, ainda no profeta Ezequiel 36. Verso 26 e 27. Ezequiel, profeta Ezequiel 36, 26 e 27. Diz assim: e vos darei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porém dentro de vós o meu espírito, e vós que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Mais uma referência
Deus falando que Ele daria o Espírito dele, colocaria o seu Espírito no nosso coração, no nosso Espírito, para que nós pudéssemos ter condições de guardar os seus estatutos. Então aqui nós entendemos que o nosso Espírito, ele comunica com o Espírito de Deus. E aí temos mais algumas referências aqui, eu vou só passar para vocês leem em casa. Zacarias 7, profeta Zacarias 7:12. Profeta Zacarias, capítulo 7, verso 12. Romanos 8:16. Esse de Romanos é bem, né? O Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele comunica de que somos filhos de Deus. Ele é está bem assim, latente em nossas mentes, né? Agora, pessoal, o Espírito de Deus como atributos, né? Como características. Jó é antes de Salmos. Jó 32:8. Jó é antes de Salmos, 32:8. Olha que versículo que fecha com chave de ouro isso aqui, ó. Todos acharam? Jó 32:8. É de qual referência agora do Jó? 32:8. É do Espírito. É, do Espírito. Os atributos de Deus. Jó 32:8 diz assim, ó, na verdade, há um Espírito no homem. E a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Fecha com chave de ouro, não fecha? Há um Espírito no homem e o Espírito do Todo-Poderoso os faz sábios. Tem mais uma, 33:4, Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Beleza? Aí a outra referência é Provérbios 20:27. Provérbios 20:27 aqui já muda, já não vai mais falar de espírito, ó, vai falar de alma. Ó. A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Espírito do homem. Oi? A sua está escrita, é por causa da tradução. Mas por isso que eu estou te falando que é a mesma coisa. Tá? Eu disse para vocês que é a mesma coisa. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre, ou seja, do nosso ser. Beleza? Aí, pessoal, esse mesmo Espírito que nos capacita, Êxodo 31, ali é dito que Deus ele capacita algum dos seus servos para uma ocasião especial. Ali vai falar de Aholiabe e Bezalel. Vamos ver o que esses carinhas fizeram. Qual foi o espírito que Deus colocou neles? Êxodo 31. Êxodo é o segundo livro depois de Gênesis. Êxodo 31, verso 3. Êxodo 31, verso 3 diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Percebe? O Espírito de Deus, agora Deus comunica com o Espírito do homem, com um espírito de sabedoria, para trabalhar com peças de ouro, peças de prata, peças de cobre.
Percebe como o Espírito de Deus ele está presente na nossa vida e ele comunica com esse Espírito, nos capacitando a realizar obras específicas. Aí tem muitos que eu consegui isso e eles não conseguem entender a presença de Deus em tudo. Mas o crente, tudo é Deus. Mas se eu não estudar, se você não estudar e Deus não tiver posto esse Espírito em você, você vai ficar lendo e lendo e relendo. 35, 31 é a mesma coisa. Só anota aí, Êxodo 35, 31, eu leio para vocês em casa. É a mesma coisa, Deus está falando de Bezalel e Aholiabe. O Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções para trabalhar em ouro, prata e cobre, e em artifícios de pedras preciosas para engastar. Então, fica claro, né? O Espírito de Deus comunicando com o nosso Espírito. Então, quando você vê essa expressão Espírito, alma, quando você segue essa linha, o significado é o mesmo. É um ser que ele tem vontade, que ele tem sentimento, que ele tem emoções e que ele tem um Espírito que se comunica com Deus através da medida que nós nos aproximamos de Deus. Nós temos um monte de versículo aqui também dizendo que Deus comunicou com o nosso espírito algo que estava errado e nós simplesmente ignoramos. Quando nós estudamos a Bíblia, pessoal, nós temos que estar muito cientes disso. É muito fácil falar assim, o povo de Israel errou. Sara errou de dar sua escrava para Abraão, mas traz isso para a nossa vida pessoal. Será que nós não agiríamos da mesma forma? Pior. Não daria mulher para mais esposa, não. Então é muito fácil analisar o erro dos outros. Mas Deus comunicou com eles, não falou para eles, olha, eu vou fazer de vocês uma grande nação, tá? Viu, Abraão? Tá? Você vai ser pai, eu vou até mudar seu nome, de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Bom? Sara, você também vai ter filho, viu? Então aqui não fica claro, né? Esse Espírito de Deus comunicando com o nosso Espírito, esse homem, esse ser vivente, corpo, alma e Espírito. E aqui, pessoal, agora aqui para encerrar, já está dando quase meio-dia, né? O que eu acho fantástico do ser humano, quando Deus diz façamos, né? Façamos. Tudo ele diz, haja, haja luz, haja isso, haja aquilo, mas agora ele fala façamos. O único ser, o universo, a terra, os céus, as plantas, os animais, a planta e os animais também são seres viventes, né? Se você tirar a planta da terra, ela morre. Encerra-se a vida, não é isso? Todos os demais seres, os seres angelicais, todos eles demonstram a onipotência e a glória de Deus. Mas o ser humano tem algo especial. No ser humano, Deus demonstra a graça dele sobre nós. São os únicos seres da qual Deus ele disponibiliza algo que está no seu coração, que é a sua graça. O que é graça? Graça é algo que nós não merecíamos. É um presente de Deus que nem eu nem vocês merecíamos. Mas Deus, ele nos dá. E são os únicos seres que podem receber essa graça. A graça de Deus. Todo o universo, as galáxias, tudo demonstra o poder, a majestade e a glória de Deus. Os seres celestiais, tudo. Mas o único ser capaz, né? Onde Deus revela algo que está no seu coração, que é a sua graça, é o ser humano. Beleza, pessoal? Por hoje eu acho que chega, já está dando quase meio-dia, né? E olha, gente, é tanta coisa, eu falei para vocês, é tanta informação que nós temos. Umas 5 horas de aula por dia. Você vai estudando e Deus vai abrindo a sua mente, e algo que você achava que seria rápido. Então esse é o propósito, pessoal, o propósito da criação. Lá em Romanos 8, acho que 29, se não me falha a memória, diz que a criação ela também tem grande expectativa
né, dela voltar à sua forma como Deus criou. Não é só nós que esperamos a nossa redenção. A criação também espera. Porque foi algo, né, algo que Deus criou de forma tão harmoniosa, tão linda, que foi rompido pelo pecado, que nós vamos estudar no capítulo 3 do próximo sábado, permitindo Deus. E agora a própria natureza, ela diz, olha, a natureza geme como dor de parto, ansiando também a sua redenção. Todas as coisas, percebe? O que seria a redenção da natureza? A nossa redenção seria o arrebatamento, voltar ao Pai, e a redenção da natureza. Esse termo redenção, vamos levar ele para o sinônimo. Redenção significa um resgate de tudo. Resgate de tudo, a sua forma original. Como Deus planejou. Imortal. Imortal, um ser que é imortal, um ser que é inteligente, um ser que tem sentimento, emoções, tudo mais. A forma original que Deus criou e que foi interrompida pelo pecado. Beleza, pessoal? A natureza volta a não ter mais ervas daninhas. Nós vamos estudar aqui. O capítulo 3 vai falar tudo isso. Qual foi as consequências do pecado? Beleza? Gente, Deus abençoe. O capítulo 3. Vamos só nos ater a ele, porque ele tem muita informação ali também. Tá bom? Aí a gente sempre vai lá dando uma pescadinha lá no capítulo 2, que ainda faltou a questão da mulher, né? Deus criou a mulher para um propósito, o homem para um propósito, a mulher também para um propósito. E há uma confusão, né? As feministas, né? Esses ativistas. Oi? É revelado esse propósito? É revelado? Opa, é revelado. A gente podia pegar o estudo que vem, fazer essa conclusão do Conclusão do 2 e entrar no 3. Sim. É que é muita informação, pessoal. A gente fica entendendo. É muita coisa. Eu comecei a estudar e Deus foi dando, sabe? Vixe, vai dar pra falar isso aqui tudo numa hora, não. Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, se eu não souber, eu vou procurar, tá? A Sandrinha ajudou ali, muito agradecido por ela, nos ajudando na questão da dúvida do Pablo, que era uma dúvida, né, Pablo? 200 anos? Ele não ia dormir, ele ficou 15 dias sem dormir por causa desses anjos. Mas eu espero ter ajudado, viu, pessoal? Qualquer dúvida, nós estamos aí. E aquilo que eu falei, o pouquinho que eu sei com o pouquinho que vocês sabem, a gente junta tudo e chega ao entendimento. Tá bom? Deus abençoe.